Salve, salve, galera. Aqui quem tá falando é o Soma Cruz. Fala pessoal, e aqui quem tá falando é o Cap. E no nosso quadro, né, de recomendando e pontuando filmes antigos do gênero terror, hoje vamos falar aí sobre um filme aí que muita gente não conhece, mas que foi até marcante na época, que Isso é mesmo. O Aniversário Sangrento. Então, se você tá interessado em saber mais sobre esse filme, fica e aguarda. Então é isso. Puxa a vinheta. Bem, então antes de começar, né, eu vou deixar o Capa aí passar as informações técnicas e depois disso eu vou dar uma breve sinopse aí sobre o filme e algumas pontuações aí importantes a ser frisada. Então é com você, né, Cap? Isso mesmo, Soma Cruz. Eu vou fazer um resumo bem breve, né? Eu não sei se o pessoal conhece, né? Pela capa, não é um filme tão familiar, não é um filme tão familiar, digamos assim, mas algumas pessoas já podem ter assistido. Nesse caso, como está no título, é o Aniversário Sangrento de 1981 e que tem, em média, 1 hora e 25 minutos de duração, quase 1 hora e meia. E o gênero, nesse caso, é terror e suspense. E o subgênero, que nesse caso é o slash. No caso desse filme aí. Então é isso aí, né? Eu vou dar aqui uma breve sinopse, né? O mais interessante é que nesse filme ele começa com um médico fazendo um parto de três crianças ao mesmo tempo, no mesmo hospital, na mesma hora, em três mulheres diferentes, e todas essas crianças nascem sob o efeito de um eclipse. E por 10 anos nada aconteceu com ela, só que aí, no aniversário de 10 anos dela, na verdade por 9 anos e algumas coisas, só que depois de 10 anos aí no aniversário dela, na verdade antes dos 10 anos, né? Isso, é Provavelmente antes. ele pega alguns dias antes, então foi só uns 9 anos e alguns meses, porque antes dos 10 anos elas mudam e elas ficam muito mais, como é que eu posso dizer, muito Violentas, mais né? violentas, essa é a Mudam o palavra. caráter também, né? É bem interessante. E aí elas começam E a matar pessoas sem a pessoa sem saber, né? E aí nós temos acompanhamos dois irmãos, né? Um irmãozinho pequeno e uma irmã maior, que eles vão tentar parar eles três, né? E essa é o desfecho do filme. Então nós vamos seguindo eles três tentando assassinar todo mundo e aqueles dois irmãos tentando parar, sinceramente até na parte metade do filme pro final, porque da metade para do começo até a metade eles nem sabiam, né? Então é isso isso mesmo. aí. Ele foi um dos filmes, foi um dos melhores filmes aí do ano, de 1981, né, cara? Que foi o Isso, que ano foi que o. os filmes slashers teve um baixo investimento e baixo orçamento. Então Isso eles se mesmo, destacaram aí. exato. Teve um grande Ele destaque, né, a apresentando, respeito. né? Isso aí, ele apresenta né, uma história bem diferente, porque ele trabalha com um negócio de astrologia e crianças, Isso, né, que nunca tinha sido abordado, eu acho, crianças como isso e tem a ver assassinas, com essa não do parte do jeito que eclipse foi. também, né? É bem Isso aí interessante o também. tema. Bem interessante. O final do filme ficou em aberto, né? Porque provavelmente o autor talvez quisesse uma continuação, o diretor, Isso, mas nunca teve, né? Porém, nunca mas o teve uma filme ele continuação. fez algum sucesso na época, mas não foi aquele espetáculo, então não se viu necessário aí fazer outro filme, né? Isso mesmo. E também ganhou Também muito se destaque, né? deu, Por acho que ser naquela um. época lá que ia passar um cometa, né? Você acha que era o cometa Harley na época que ia passar, né? Era naquelas épocas. Então tinha Isso, passado o se eu não me cometa, engano, então sim. nessa época aí mais antigo, as pessoas gostavam, né, de trabalhar com esse negócio de cometa, de astrologia. Era Isso bem mesmo. interessante aí, Da parte de começou planetas a se também. desenvolver bem muito essa parte aí. Isso, e foi por isso que ganhou destaque, né? Por ser um diferencial no ano do Slash, né? Porque foi um ano que, como o Soma Cruz bem falou, né, pessoal, baixo investimento e baixo orçamento. Então o filme ele tende a ser muito decepcionante. Muitos filmes aí tiveram a ser bem decepcionantes, né? Bem ruins mesmo. Então Então, eu é uma acho que é grande isso, lista. né, Cap? Eu acho que você pode dar Isso. sua nota e depois eu dou a minha. Pronto, vamos lá. Primeiramente, né, a nota, ela começa com a história, que eu dei 1,5. Achei bem interessante, né, a história, porque é um diferencial, quando comparado às outras, eu achei bem interessante em nota máxima, 1,5. Organização, de 1 ponto de 0,7, não ficou algo tão organizado, deveriam ter falado um pouco mais dessa história da parte dos 10 anos, se foi antes, se acontecia depois, ou exatamente nos 10 anos, essa parte de assassinato, que as crianças começaram a mudar. Então ficou um pouco mais desorganizada essa parte. Duração, de 1 ponto de 0,5. Eu achava que necessitava de um tempo bem maior para contar essa parte de história, né, que tem a ver com essa parte de fenômenos de astrologia, então achei bem decepcionante essa parte da duração. Quase decepcionante, não totalmente, mas
necessitava de uma duração maior para contar essa história, né? Efeito sonoro e de um ponto de 0,3, até porque não teve muitos, né? E faz toda a diferença, efeitos sonoros nesse caso, não tiveram tantos assim, mas os que tiveram, eu ainda dei essa pontuação. Personagens de um ponto de 0,5, eles não são aqueles personagens que você sente aquele certo apego, não são tão legais, né? Quando comparado a outros filmes, né? Também, seja do mesmo gênero ou não. Então, dei metade da nota. Desenvolvimento, de 2 pontos eu dei 1 ponto, até porque faltou mais essa parte de organização, duração também. Algumas coisas ficaram bem esquisitas quando chegava no meio do filme, né? Digamos assim. Então, não ficou tão legal esse desenvolvimento aí. E ambientação de 1 ponto, de 0,8, local bem legal, né? Para fazer a parte do filme. Só que, na minha opinião, eu precisaria de um local mais fechado, né? Com uma pouca quantidade de pessoas, no caso, né? Também. E cumpriu com o papel. De 1,5 eu dei 1 ponto, porque realmente, né, cumpriu com pouco certo com o papel, né, com o papel certo nesse caso, que a parte de suspense do gênero slash que teve, né, mas do terror não teve, não é algo que você, nossa, que filme de terror incrível. Você não diz isso, então realmente ficou faltando essa parte. E bônus de 0,1 a 0,5, né? Eu dei 5 décimos. Pela cena final, digamos assim. A cena final ela é realmente chocante, então para mim eu gostei bastante. Então, só quando vocês assistirem vão saber do que eu tô falando. Então, resumindo, juntando tudo, minha nota é 6,8. Juntando todos esses tópicos aí. Então é isso aí, né? Agora eu vou passar aqui para minha nota, que difere um pouco da do Cap, mas é bem próximo. A história, né? A história deu 1 ponto, porque a história é até bem interessante. Crianças nascem sob um eclipse e nunca tinha sido trabalhado, eu acho, nunca tinha visto um filme assim de terror trabalhar com criança assassina. Acho que foi o primeiro e eu nunca também tinha visto. Se tiver alguma recente eu não tinha visto. E as crianças são até bem carismáticas e eu gosto do jeito que ela planeja. Eles planejam, né, para matar suas vítimas, eles só não matam, eles têm um planejamento lá para matar. Realmente, E que eles estão sempre em busca, né, de matar as pessoas. Você vê que eles lá realmente estão transtornados, porque eles estão sempre buscando matar algumas pessoas, não sei por quê. Mas eles têm isso. Realmente dá para ver que a influência dos cosmos, sei lá, do eclipse, realmente é muito forte, porque eles sempre estão pensando sempre em como matar e como matar. E isso é como se fica fosse bem uma claro. necessidade, né? Isso aí, a organização, como eu disse, não explicou muito bem, principalmente aquela parte lá do eclipse, como ocorre isso. Teve uma explicação muito mal feita daquela menina na televisão, que ficou muito mal feita, e algumas coisas realmente não se encaixaram muito bem, principalmente que não passou 10 anos, né? Não sabia se era exatamente 9 anos, ou tinha que ser exatamente 10 anos, então essa parte ficou um pouco sem lógica. Isso. A duração eu achei boa, eu acho que poderia ter sido um pouquinho maior só, mas eu acho que tá bom, 0,7. Eu acho que cumpriu bem com a duração, poderia ter sido alguns minutos maior, mas não foi um filme de todo mal não, de duração. Efeitos sonoros, os que teve realmente não foram espetaculares, mas eu acho que combinaram bem com o ambiente e deram aquela cara, né, de mais filme de terror. Então 0,6. Os personagens, como eu disse, e principalmente as criancinhas lá, tirando aquele loirinho lá que não é grandes coisas, que não faz praticamente nada no filme, é só tá lá pra tá, uma estátua. Os outros dois são bem carismáticos, então eu dei 0,8. O desenvolvimento da história dos personagens acontece de uma forma bem clara e concisa, então realmente você vê que eles estão influenciados lá pela estrela, porque tem uma boa parte lá que eles estão lá no em cima de um escorregador e você vê que a menina tá lá com aquele negócio, ela já tá pensando lá na maldade, né? E, Isso mesmo. e você vê, né, principalmente aquele começo que também é bem chocante lá, que você vê aquele começo e você pensa que aquela menina ali Algumas é mortes também, bem, né? é São bem bem ruim, né? chocantes. E também aquele molequinho, o que planejou tudo, né? E também tem uma cena lá, icônica, que foi a cena que eu coloquei com papel, que aí que aumentou a nota bastante deles. Eu acho que só talvez Só o a maior, a terror, irmã né? maior, que é a Que heroína, falta um pouco. e o vilãozinho, aquele mequetrefezinho loirinho, que eu acho que não concluí com o papel tão bem. Então dei 1,4. Ambientação, acho que foi uma boa ambientação, não foi espetacular, mas era uma cidadezinha pequena, com dois xerifes, e se mostrou bem necessário para acontecer o filme, porque se fosse talvez uma cidade maior, não tivesse
ocorrido tudo como aqueles garotinhos planejaram, né? Então, eu acho Concordo. que foi uma cidade bem correta aí pro filme, mas não é tão espetacular assim, então 10 0,6. Cumpre com o papel, ele cumpre sim com o papel, ele tem a parte do slash, né, que você não sabe quem vai matar. Também tem aquela parte lá Suspense, do né? terror, mas o terror, o 2 é só 0,1, enquanto na parte do suspense você realmente fica sem saber o que é que vai acontecer, como é que eles vão fazer os assassinatos, né? Então eu dei 0,5 de 0,5, 0,5 do suspense, 0,5 do slash, do subgênero, e o 0,1 do terror, principalmente naquela cena do começo do cemitério. Então eu dei 0,1, o que dá 1,1. O bônus. O bônus eu dei 0,5, porque eu acho que foi aquela cena lá do trailer. Não, do trailer não, daquela cena, daquela Kombi lá. Quem viu aquela cena vai Sim, o entender da que aquela Kombi, né? cena foi bem interessante, né? Aquele molequinho mostrou a Realmente foi. maldade dele, né? E a influência dele. Então, eu dei 0,5. E eu somando todas as minhas notas, deu 7,2, junto com a do CAP, né? Que tinha dado 6,8. Deu a Isso. soma perfeita de 14, né? E exatamente igual, que nós dividimos por 2 e deu 7. Que a média deu E 7. na, Então, ele foi isso, classificado na como um ótimo classificação, né? filme, né? Na nossa Isso. classificação. Fica como Então, ótimo, eu acho que exatamente. é isso, né, Cap? Nós abordamos aí um geral sobre o filme. E eu Isso, acho não que é tão você já pode conhecido, se né? despedir, né? Pronto. E É aí, isso aí, pessoal. Não é um filme você tão conhecido, pode mas colocar é sua uma breve boa opção para colocação aí, né? assistir, né? Isso. Pronto. E é isso aí, pessoal. Se inscreve, deixa o like, né? Bota nos comentários se vocês conhecem ou não o filme, se não conhecem, se vão assistir ou não, depois da nossa recomendação sincera aí. E depois toda a pontuação. E é isso aí. Fiquem ligados para os próximos vídeos, com as notificações aí do canal. E é isso aí. Valeu. Então é isso aí. Vocês podem ver, né, que ele não é um filme espetacular, mas ele é um filme que propõe e cumpre com o papel de até divertir você, se você acha até engraçado. Tem umas cenas lá que são até bem engraçadas. Então ele é um filme ótimo, mas nada de espetacular. Então eu acho que essa é a classificação correta para ele. Mas se você discorda, coloca nos comentários aí porque você discorda. Se você nunca assistiu, coloque aí se você vai assistir ou não. Então é isso aí, né? Valeu e fica com Deus.